Graça e paz, povo de Deus. Boa noite. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para você, no nome de Jesus. Uma palavra que me chamou muita atenção, que está no livro de Provérbios 1, do verso 23 até o 33, que diz assim a palavra do Senhor. Vou fazer aqui uma leitura e você preste bastante atenção. Que diz assim, se acatarem a minha repreensão, eu lhe darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então, vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Queridos, essa palavra ela é muito clara nos propósitos do Senhor e naquilo que Ele quer, na chamada que Ele está fazendo aqui para o seu povo, chamando o seu povo para um arrependimento. Deus já enviou vários sinais para o seu povo, para a sua igreja e para a humanidade, um alerta da sua volta, para que a sua igreja venha despertar, para que a igreja venha acordar, porque tem muitos dentro da igreja que dormem, muitos que servem a Deus que estão desatentos, desapercebidos e distraídos com as coisas desse mundo. E Deus está fazendo uma chamada. Eu quero dizer para vocês, queridos, que essa pandemia, ela não é nada mais, nada menos do que uma corda de Deus para mim, para você, para a sua igreja, para o seu povo. Uma chamada de arrependimento, uma chamada de despertamento para a sua igreja. Deus está chamando. E Ele diz aqui, se a gente não ouvir, meu Deus, é muito sério. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho, diz o Senhor, e não quiseram aceitar a minha repreensão, diz o Senhor, eu, diz o Senhor, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando os que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Queridos, tudo isso está acontecendo agora, neste tempo. Deus está te dando um alerta, Deus está chamando o seu povo, Deus está despertando a sua igreja, Deus está acordando o seu povo, Deus está batendo um martelo, Deus está fazendo como um alarme, como a gente bota muitas vezes o despertador de manhã para despertar para a gente acordar do sono que nós estamos dormindo. Assim é Deus com seus meios. Tudo, querido, tem um propósito. Essa pandemia é um propósito de Deus. Coloque na sua cabeça que Satanás não tem o poder para fazer tudo isso que está acontecendo no universo se Deus não permitir, se Deus não enviar.
Se Deus não concordar, então tudo isso, a pandemia, a desgraça, a fome, a miséria, vendavais, guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares da terra, tudo isso são alertas dos finais do tempo para o seu povo, para a sua igreja. A igreja precisa acordar, precisa despertar. A humanidade, não só a igreja, mas toda a humanidade precisa despertar para o final dos tempos. Te arrepende dos teus pecados, das tuas prostituições, das tuas inconstâncias, das tuas falsidades, da fofoca, de comprar, não pagar, de mentira, de maquinações, de imoralidade. Te arrepende disso. Você muitas vezes, aquele que está lá no mundo, ele não tem conhecimento da verdade. Quando ele aceitar Jesus, Deus não levará em conta o tempo da sua ignorância. Mas você, querido, que já está na presença de Deus, que já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, e continua nas prostituições, continua no adultério, continua na mentira, continua querendo usurpar as coisas dos outros, continua passando os outros para trás, continua maquinando o mal contra a vida das pessoas. Queridos, é tempo de arrependimento, é tempo de despertamento. O Senhor diz na sua palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado e vou sarar a sua terra. É tempo de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. João Batista dizia: raça de víboras, quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, queridos, é tempo de arrependimento. Não é tempo de correr atrás de fortunas, de dinheiro, de bens materiais. Às vezes você é repleto de bens materiais nessa terra, mas você não tem um bem espiritual lá no céu. Você não tem. Tem uma parábola, uma ilustração que ela significa muito. Ela fala muito conosco, essa ilustração, que é de um empresário, um homem rico, e o seu motorista. Todos dois eram servos do Senhor. E o motorista fazia seu trabalho, mas procurava servir a Deus, procurava ajudar os pobres, procurava fazer a sua parte no reino espiritual, procurava frequentar os cultos, procurava fazer algo para Deus aqui na terra, procurava pregar a palavra. Mas o empresário, ele não tinha tempo. O empresário, de manhã, quando tinha tempo, ele dizia: eu vou dormir, porque a semana toda foi corrida para mim, eu vou dormir. E não ia para a escola bíblica. O empresário, nos tempos de folga, ele dizia: eu sou tão ocupado, e nos tempos de folga eu preciso sair e me divertir. Mas ele era um servo de Deus. E certa vez, os dois morreram. E o anjo pegou os dois, isso é uma ilustração, e saiu andando num caminho onde havia várias mansões, várias casas, um caminho. E pegou na mão do motorista e pegou na mão do empresário, e saiu os dois. E ia passando por palácios, ia passando por mansões, por casas ricas, bonitas. E chegou num certo lugar, uma casa muito linda, muito grande, uma mansão. Disse para o motorista: olha, essa aqui é a sua casa. E seguiu com o motorista, com o empresário. E o empresário disse assim: se o meu empregado herdou essa mansão, imagina o que não vai ser para mim. E o anjo seguiu com ele, foi passando os castelos, as mansões, grandes áreas com casas lindas, maravilhosas. E foi-se. Quando chegou numa área onde as casas eram de madeira, de lona, de palafitas, lá ele disse: aqui é a sua casa. E o empresário disse assim: mas a minha casa? Como assim?
O meu empresário, o meu empregado, ele herdou uma mansão e ele era meu empregado. E eu que sou empresário, uma casinha dessa. E o anjo falou para ele: a gente constrói as casas aqui em cima para vocês com um material que é enviado lá da terra, através de vocês, daquilo que vocês fazem e produzem para mim. Então, queridos, o que é que nós estamos produzindo para o Senhor? Quando Ele disser, mostra-me suas mãos, o que é que tem nas nossas mãos para Deus? Tem obras, tem misericórdia, tem coisas boas. É preciso refletir. Sabe, queridos, nós estamos no meio do fogo cruzado, no meio da pandemia. Nós estamos em plena pandemia. É como se fosse, queridos, um esquenta-arrebatamento. Uma hora morre um aqui, outra hora morre outro ali, outra hora morre outro ali. Em plena pandemia, nós estamos num esquenta-arrebatamento. De vez em quando a gente ouve que morre alguém conhecido. Se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Nós que servimos ao Senhor, nenhum de nós estamos isentos de morrer nessa pandemia. Os ímpios, nenhum está isento de morrer nessa pandemia. Mas a diferença é para onde irá a tua alma se tu morreres hoje, amanhã ou depois. Quero dizer para você, querido, que só vai para o céu aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de vossas almas, da sua alma. Isso se você, de livre e espontânea vontade, entregar a sua alma para Jesus e dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida. E depois, quando você tiver a oportunidade, queridos, confessar Ele diante de uma igreja, aceitando Ele como teu Senhor e Salvador. Porque sem isso nós não podemos ver ao Senhor. E procurar mudar, receber os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz que aquele que for para o inferno, 7 vezes mais será aguçado os nossos sentidos. O que você vê agora, você vai ver 7 vezes mais melhor. O que você ouve agora, você vai ouvir 7 vezes melhor. O sentido da sua pele, que você sente agora, será aguçado para 7 vezes mais. Você já pensou a sua alma queimando lá no inferno? Com toda essa oportunidade que você tem de tomar uma decisão e entregar sua vida para Jesus ainda neste tempo, e procurar mudar suas atitudes, porque você não é obrigado a plantar. Mas, querido, pode ter certeza que você vai ser obrigado a colher tudo que você plantou. Nós seremos obrigados a colher tudo que a gente plantar. Então, esta é a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração para hoje, para a sua vida. Mas aonde você estiver, se você quiser aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, dobra teu joelho neste momento, que eu vou orar por você. Eu só vou orar, mas quem vai entregar a sua vida para Jesus é você mesmo, dizendo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha alma. Talvez você esteja angustiado, está desesperado, tem um vazio dentro de você que você não sabe explicar. Você está no meio de muitas pessoas, mas a solidão te consome. Isso é vazio de Deus. Só quem preenche essa forma é o Espírito Santo Consolador. E quando você aceitar, tudo que você fez de ruim, de mal, de pecado, vai ser jogado no lago do esquecimento. Dos teus pecados, a Bíblia diz que o Senhor não vai mais se lembrar, porque tudo que você fez no mundo, a Bíblia diz que o Senhor não vai levar em conta o tempo da sua ignorância. E você vai ter uma nova caminhada com Cristo Jesus. Procure uma igreja para você congregar. Aqui, se você quiser congregar conosco, é a Impade, aqui no terminal, na praça, em frente ao bosque, né, em frente àquela quadra Rio Negro e Solimões. É uma igreja com a porta de vidro. Se você quiser vir para cá, apóstolo Leonel, apóstola Nazaré e uma família inteira lhe esperando para lhe dar um abraço e te aceitar como mais novo membro da família em Cristo Jesus, porque a placa que vai morar no céu não é a placa Impade,
em placa assembleia, não. É a placa dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido? Que Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração e você vai entregar a sua vida para Jesus nesse momento. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, essa pessoa do outro lado, Jesus, está pedindo oração. Deus, nesse momento, Ele quer entregar a vida dele, ela quer entregar a vida dela para Ti, Senhor, Te aceitando como Senhor e Salvador de vossas vidas. Pai querido, e aquele que está triste, Senhor, aquele que está cabisbaixo, aquele que está necessitado de oração, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha visitar, Senhor. Visita todos os irmãos, Senhor, em Cristo Jesus nesse momento. Vai trazendo a cura, Senhor, meu Deus, o consolo para aqueles que tiveram perda, meu Pai amado. E que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a cada um de nós. Que o anjo da provisão visite os necessitados. E que a equipe angelical da cura divina, Senhor, venha estar visitando aqueles que estão precisando, meu Deus, que estão gripados, que estão doentes, que estão com Covid, meu Senhor. Vai visitando, Espírito Santo, os hospitais. E vai arrancando, Senhor, meu Deus, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Aqueles que estão doentes e enfermos, Senhor, meu Deus, no leito da enfermidade. Vai, Senhor, curando, meu Deus amado, e trazendo de volta, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, meu Deus, uma noite tranquila, Senhor, um sono reparador, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus.